Comprou ontem. Não, acho que era só digital. Não tem fitinha. Ah, tá. É porque eu tenho uma assim da Sony, mas a minha das fitinhas, é a mini DV. Faz uma imagem muito legal com o ruído. E tem um negócio de filmar com a luz noturna, assim. Deixa as pessoas tudo com o olho chupatado. Ah, eu queria muito, né? É foda converter depois, tipo, pra digital, formato. Círculo. Olha a cena de barata. Tem a cena de barata. De quem é a semente de barata? E do espaço comprimido por uma nossa cagada. Eu coloquei ali no quadro, tá? Com os elementos que a gente está trabalhando até agora. Hoje é a nossa quarta aula. Da primeira aula até aqui, eu considero que a gente teve, sim, está tendo, tipo, assim, drops do tamanho de um house ou de um M&M's do universo que abarca aquilo tudo. O que temos ali naquele quadro? Eu, corpo, outro, tempo, matéria, espaço. Espaço, matéria, outro, corpo, eu, tempo. Aí eu faço algumas perguntas. Por que corpo e matéria são juntos? Porque a gente trata aqui como a mesma coisa. Corpo físico, corpo objeto, corpo... Alguém tem algo a dizer sobre isso? Que só corpo e matéria são as únicas coisas que têm materialidade, espaço, o outro, o tempo e eu são coisas líquidas e que podem, né, que não são questionáveis. Por que será que o corpo e a matéria estão dentro deste círculo? Porque é a coisa que acessa todas as dimensões. Na verdade, criam as outras dimensões. Né? Tipo, a princípio está tudo existindo ao mesmo tempo, mas a percepção dessa existência e a criação dessa existência, que é a existência de um espaço e de um tempo, se dá através de um corpo, de uma matéria física, viva, que é desdobramento da matéria, que é viva também, só que está em outros adensamentos, né? Outras relações e outros adensamentos. Então, digamos assim, a nossa ideia de performance, a gente está numa aula de performance, uma disciplina de performance. Então, essa nossa criação de saberes relativos à performance estão partindo desses princípios. Corpo-matéria e a capacidade do corpo-matéria em modular o espaço-tempo. Porra, aí tem
tá com um pé na arte e outro pé na magia. Ou um pé na arte e outro pé na ciência. Aí depende das buscas individuais. Bom, eu agora vou dar 1 minuto para cada um se pronunciar, porque eu recebi um telefonema do coordenador deste curso me dizendo que vocês me xoxaram de uma maneira maravilhosa no encontro que vocês tiveram. Sim. Então agora eu gostaria, de que vocês apresentem o xoxo diretamente para mim. Enfim, falem o que vocês quiserem. Quem não quiser falar também não fala, mas cada um vai ter direito assim, a se pronunciar em relação a essas 4 aulas que a gente teve, ou ao que quiser. Enfim, porque isso também pode me dar dicas de como, na verdade, o que... essa coisa do é brincadeira, tá? Tipo... eu acho que é isso mesmo. É assim que se cresce. Agora, eu fico como professor com algumas questões que são mais... que me incomodam, tá, em relação à turma, que é o seguinte: por que alguns não estão escrevendo? Tipo, eu vou voltar aqui a um negócio. A gente está trabalhando com muito pouco tempo, muito pouca demanda para vocês em termos assim de... eu não estou enchendo vocês de coisas. Estou trabalhando sempre numa coisa de repetição e aprofundamento de algumas questões, né? Então eu me pergunto por que a galera não está usando esse espaço para crescer a aula. E crescendo a aula, vai crescer o curso inteiro, vai crescer, né? Porque é um momento de reflexão, é um momento de devolver o que está acontecendo para o grupo inteiro. Vocês já foram no blog? Quantos já leram todos os textos dos colegas? Levanta a mão. Todos não. Mas aqui não tem muitos. Mas leram, mas não tem muitos. Se foram postados ontem, acho que uns 3 ou 4. Ontem postado. Até então. Vamos levantar a mão de novo que eu quero olhar. Tá. Que nem chegaram a ler os textos dos colegas. Nem chegaram a ler. Ou seja, tem toda uma parte aí de construção que está sendo feita que vários de vocês estão ignorando. E isso é uma coisa que tem que ser pensada. Por que ignorar uma parte do curso que não é presencial? E mais, uma parte do curso que depende dos saberes de vocês. Que isso é lindo e é incrível. O blog que a gente tem já está incrível. Tem de quem escreveu e etc. Dá um panorama do que a gente fez que aumenta o tamanho da aula de uma maneira impressionante. Porque aquela coisa, aqui a gente está todo mundo junto, mas todo mundo nas suas caixas, né? No momento em que tu cria um outro espaço, que é um espaço de aprendizado, e é um espaço de escrita, de reflexão, e de poesia, e de imagem, a coisa cresce, né? Então é isso. Vamos escrever, ou vamos fazer vídeo, ou vamos fazer imagem. Porque se limitar aqui a aula, enfim, tu pode se limitar a aula, porque isso daqui é livre, não é escola, vocês não vão passar ou rodar, porque isso é como a vida. A responsabilidade de cada um, né? E a minha responsabilidade aqui é tentar fazer com que a coisa fique cada vez mais potente, mais profunda, mais impactante, mais interessante. Essa é a minha responsa. Mas, como na vida, é cada um por si. Mesmo. Os espaços estão sendo dados. Então, eu tenho essa colocação da escrita e dessa articulação fora da aula e no blog. Tem 15 convites em aberto, que eu já convidei há muito tempo. Tá, mas meu nome aparece ali, mas eu entrei por outro. Sim. Tá beleza.
Eu vi as suas postagens. Tô lendo tudo isso. Tá. Agora vamos fazer a rodinha do diga o que quiser para o professor, pois hoje ele está de bom. Quando tá de mau humor, tem que também. Os ossos do ofício. Eu achei que as pessoas que fizeram relatos na tua chanchada pública, eu acho que as que eram mais importantes de estarem aqui talvez não estejam, mas eu escutei elas e fiquei muito assustada com as coisas que elas estavam dizendo e eu, enfim, gosto das aulas, já fiz muitas aulas tuas fora daqui também e te acho um professor interessante, generoso. Pra mim esse processo foi muito bom, então pra mim foi muito ouvir os relatos das pessoas, mas como eu não tava, não tenho uma coisa sólida, é só. Desculpa te interromper, você ia falar. Eu não Pode tava. ser assim também. Eu não tava no dia. Que disseram? Não, aí não dá pra relatar. Mas não, mas Eu vou relatar. Eu vou colocar a minha parte, assim. que falaram, disseram Eu coisas. virei naquele. Eu tô num crescente e num terceiro encontro, foi muito engraçado, porque meio que fiquei numa hipnose, assim. Eu fui entrando na história, e a tua voz tinha eco com uma coisa muito segura, muito tranquila. Eu realmente, assim, só não viajei mais porque, infelizmente, não tem um super-egão lá que dá uma segurada. Mas eu entrei na onda. Mas eu vou trazer também uma minha percepção, porque eu acho que a fala não pode estar ser defensor de ninguém, mas eu acho que teve um momento, não sei se é metodologia, se é técnica ou o que foi, que soou aquele momento das lãs como um castigo para quem estava no meio. O tom de voz, a forma como tu posicionou as pessoas, a escolha, isso também para mim me soou como um castigo naquele momento. Foi um pouco. Tá. Porque vocês estavam horríveis naquela aula. Estavam me enchendo o saco. E eu tive que puni-los. Acertaram. Quem me xoxou acertou. Quem me xoxou acertou. Mas foi isso, sim, acho que mais as pessoas se sentiram unidas e foi que elas ficaram mais assim, tipo, inseguras. E eu acho que eu escrevi também dá conta das minhas percepções e tu leu, tu também percebeu. Eu me perguntei muito durante toda a atividade e isso no primeiro momento foi negativo, mas depois quando eu comecei a refletir como atividade eu percebi o quanto isso tinha me disparado para outras coisas. Já aproveitando o gancho para a aula de hoje também eu comecei a aula com o mesmo espírito duvidoso e sem saber ao certo aonde as tarefas iam me levar. E em um determinado momento eu consegui acessar os dispositivos e construir isso. Então eu acho que essa metodologia de repetição ela pode funcionar mais na prática, mas com a continuidade desse exercício, sabe? Tipo, se tu perde o fio, eu não vim, por exemplo, no teu primeiro encontro. Então eu não tinha, talvez se eu tivesse vindo no primeiro encontro, a minha atividade da LAN tivesse sido repensada, enfim. Mas uma crítica que eu faço a ti, enfim, tu é meu amigo, eu te conheço de fora daqui, eu te entendo, sei como é a tua personalidade e não me sinto agredido ou invadido em momento algum, porque enfim, a gente tem essa liberdade de contato, assim, a gente pré-estabeleceu isso fora daqui. Eu acho que alguns colegas eles carecem mais um diálogo professor-aluno, aonde tu te colocaria numa postura mais pedagógica ou didática para conduzir as atividades, sabe? Tem gente que sente falta de uma acolhida, de um contato dessa roda se tornar mais constante, sabe? Sim, nunca teve. Apontamentos. Nunca teve. E isso já mostra algumas coisas sobre como eu tô trabalhando, né? Porque eu trabalho no cru. Eu deixo para vocês cozinharem. Eu venho aqui só para cortar as carnes, descascar as verduras, ligar o fogo. Agora, quem cozinha são vocês. Porque é isso, não? Faz parte dessa construção de uma ideia de que arte e vida é um 8, é um contínuo que não tem dentro e não tem fora. Porque
todas as coisas que a gente entende como formas, inclusive os eus, são delimitações construídas. Porque em alguns níveis não tem divisão alguma. E como a gente pode fazer as divisões em termos assim, de arte ou de processo criativo? Lá na nossa aula de Lygia Clark, bem assim, Lygia Clark, né? O que ela está trabalhando, pegando as linhas e modulando as linhas, e puxando as linhas e fazendo com que os planos caiam do bidimensional e adquiram tridimensionalidade, e que essa tridimensionalidade vai precisar da presença do outro para ser articulada, e de que a ideia de vida invade a arte. As artes tecnicamente mortas, né, as artes visuais, vem da pintura, vem de um pensamento sobre pintura, mas que vai descarregar no pensamento sobre arte, sobre corpo e sobre aqui agora. Vamos continuar. Assim, eu estou num momento da minha vida, no meu trabalho artístico, que eu preciso das suas aulas. Então, está sendo super válido. Sim, muitas vezes mexe com o interior desafiador, mas que é um momento que eu quero romper com o que está desafiando, sabe? Eu quero desconstruir, eu quero revisitar isso mesmo. E a arte, para mim, sempre foi um canal onde eu realizo essas coisas. Em meio a tudo isso, eu estou levando muito a sério o grupo. Estar aqui está sendo muito importante para mim. Muito importante por não ser de Porto, muito importante por ser um momento em que eu estava insegura e super duvidosa em estar aqui, e apareceu a oportunidade do grupo, e que fez todo sentido com o que eu tenho vivenciado e desejado para mim. Na aula passada, foi algo que eu sempre quis fazer, por conhecer o trabalho da Lygia Clark, entre outras coisas, e para mim foi muito válido, está sendo muito válido. Às vezes eu me entrego a uma sensibilidade muito profunda, saio daqui abalada, não sei se essa é a melhor palavra, mas saio daqui super sensível, cheio de questões, mas aquilo é um contínuo que vai para outras dimensões da minha vida, do meu trabalho, da minha escrita, de tudo. O que me deixou muito incomodada no dia da avaliação foi que as pessoas trouxeram uma palavra do qual eu, que estava ali babando com as pessoas, não senti em nenhum momento, que foi: nós fomos violentados. E isso é muito grave. Muito grave. Né? Se nós fomos violência, é uma coisa muito grave. E no momento eu virei e falei: é bom que vocês falem, então, porque eu não senti isso em nenhum momento. Para mim não pareceu em nenhum momento que vocês estavam sendo violentados, entre outras coisas. Sim, essa coisa que eu falei também da punição aqui, vocês entenderam que eu falei brincando, né? Sim, claro, para mim em nenhum momento foi sem ser brincadeira. Ah, já falou, agora tá falando. Agora... Tá gravado. Uma flecha lançada, um e-mail enviado, uma palavra dita já era, meu amor. Não volta. Não, eu vou continuando, acho que o Maílson falou e que o pessoal está comentando que, na verdade, eu comentei com o pessoal, assim, a minha avaliação no dia foi que acho que é uma coisa até minha mesmo, no sentido de ser uma pessoa, de estar no momento de, vamos dizer, de estar condicionado, assim, tipo, grupo experimental de dança, pra mim ficou na cabeça assim: é dança, entendeu? E aí quando eu conheci o João Ricardo para fazer performance, eu fiquei pensando assim: mas o que esse cara tá fazendo aqui, né? Tipo, é dança, não quero fazer performance, fazer, pintar alguma coisa, né? Mas assim, ao mesmo tempo, não, vou começar pelo outro lado, né? Então aí eu fico começando assim, tipo, nas conversas a gente vai tendo, vai ouvindo as pessoas comentarem, assim, os professores que estão nos orientando aqui. Como é importante também, sim, a tua presença aqui, né? Porque grande para a gente estar se expressando através da dança, a performance também é uma forma de dançar, enfim. Acho que
rebatê-los depois dos meus conceitos, assim, né? Notar os negócios, a gente percebe que sim, a gente tem que estar aberto a essa oportunidade. Eu carrego de corpo, alma, de tudo, assim, não tenho nenhum preconceito com nada ou com alguma coisa de bala, que sinceramente eu não percebi assim, essa coisa de bala, assim, mas enfim. Super tranquilo, só na hora de poder um pouquinho além, fiquei um pouco enjoado, mas enfim. Tá válido, né? Eu tava pensando numa coisa que o Maria falou desde o começo, antes de a gente começar as aulas, que tem aulas que vão fazer sentido agora e tem aulas que vão fazer só daqui a alguns anos, a gente vai pensar, nossa, isso era o que ele estava passando. Então eu acho que isso não é uma coisa diretamente para a tua aula, porque aquele dia, como teve gente que falou da tua aula, teve gente que falaram de outras aulas, para alguns aulas assim que, nossa, como é que não, pra ti não faz sentido, tu não gosta daquela aula, mas é muito pessoal assim que ficha cai pra cada um. Então, no meu caso, em relação aos textos e tudo mais, eu cheguei a escrever o primeiro texto, só que eu parei e eu pensei, eu não tô sentindo isso, sabe? Eu escrevi por escrever o texto, pra colocar o texto lá, porque tinha que colocar o texto. Então eu não achei isso verdadeiro e justo com o grupo, porque eu não estava sentindo aquilo. Então, eu estou esperando cair essa ficha, fazer sentido para mim, eu estar sentindo isso, para eu poder dividir com todo mundo. Eu acho uma justificativa ótima isso, de assim, não querer entregar alguma coisa que não seja suficientemente interessante para o grupo. Isso para mim é uma justificativa muitíssimo válida. E eu te dou meu retorno pedagógico, te dizendo que é um exercício a escrita. É um exercício simples, que a gente não precisa ter toda a verdade do mundo para entregar, porque a gente não está completo. Porque a gente está em processo sempre. E estamos em processo de construção de saberes que são, inclusive, intangíveis. E que realmente essas fichas vão caindo, talvez caiam lá daqui a alguns anos mesmo, talvez nunca. E de repente cai uma cachoeira de fichas em cima de ti. Bônus. Então, o que eu te digo é assim, escreve, mesmo que for frio, né? Mesmo que for, eu ainda não vi ninguém escrevendo uma enumeração dos exercícios, porque isso não aconteceu até agora. Cadê o lista maníaco da turma? Não tem ninguém que seja lista maníaco. Porque isso me interessa. Eu quero saber assim, aula por aula, tipo, pediu para fazer não sei o quê, pediu para não sei o quê, pediu para não sei o quê. Porque essas coisinhas vão se juntar com aquilo e vão se juntar com todo esse invisível que a gente está se mexendo. E isso vai gerar espetáculo, vai gerar experiência, vai gerar arte. Que eu ouvi uma quarta-feira também, fiquei curioso para saber o que as pessoas falaram, fiquei sabendo algumas coisas, mas sobre a sexta-feira, na verdade, quando tu perguntou o que a gente trabalhou na aula do Alessandro, eu falei sobre atividade, porque é um dia de aula, eu acho que as duas aulas são muito bem casadas, porque na aula do Alessandro a gente trabalha com a nossa dança, com o que eu estou sentindo, com que isso vai se exteriorizar, e na tua aula a gente trabalha muito também com performance com o que a gente é naquele momento, a nossa troca, depende muito de como a gente está, essa troca, esse olho no olho, assim. O trabalho da performance eu conheço pouco e eu demorei para gostar, porque eu acho que não é muito, pelo menos para mim não foi fácil no começo. Agora eu gosto bastante, assim, eu tenho muita vontade de aprender um pouco mais, eu fiz algumas performances, alguns experimentos, até se tiver algum texto para passar eu gostaria de ler bastante, mas com relação a isso, assim, eu acho super bacana o trabalho que a gente tem, só que com relação, aí eu fico me perguntando assim, porque eu também não tenho respostas certas para as coisas, mas só questionamentos, porque algumas coisas elas interferem em mim e parece que me tiram do estado que eu vou. Não sei se eu preciso ir para esse estado, mas eu entro numa viagem e às vezes algumas coisas me tiram. Por exemplo, nas primeiras aulas, ver algumas pessoas que não estavam tirando as peças de roupa, aquilo me puxava de volta para onde a gente estava, assim.
já é uma coisa que não acontece mais, já é uma coisa que eu já estou conseguindo lidar, porque eu acho que cada um tem que ir no seu limite. E isso que é legal da tua aula, acho que cada um vai no seu limite, assim. Assim como quando a gente estava na aula das lãs, assim, eu não sei se eu gostaria de ser uma das pessoas que está lá no meio, mas eu acho que eu ia experienciar isso e ia ver o que isso ia me trazer. Só que quando as pessoas estavam na lateral, olhar para aquilo, ou olhar para alguém que não queria trocar contigo, que estava fechado mesmo, parece que eu sinto como se realmente me puxassem pelo pé, assim, e eu levasse um susto, sabe? Mas aí isso é uma coisa que eu não tenho uma resposta. É só é o que eu sinto, é só uma incerteza, na verdade. Eu também não tenho resposta e assim, saindo durante, eu vou dizer assim, também como foi pra mim. Aquela aula foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil porque eu sempre faço a aula junto, né? E eu tava sentindo uma grande dificuldade de comunicação com vocês naquela aula. E disso, da gente poder, assim, tipo, mergulhar no simples, saca? Tipo, abandonar os trejeitos, as coisas que estão mecanizadas e só ir no simples. A tarefa é pegar as pilhas, deixar junta, deixar separada. Deixa junto, deixa separado. É só isso. Só que aí, além disso, tu tem né? Tipo, um monte de camadas que são nossas, né? Mas que estão aqui. E aí tá a coisa que a performance acaba nos revelando. E de uma forma meio cruel até. E também me revelando. Revela todo mundo, sabe? Essa coisa de ficar pelado na frente do outro não é só física, saca? Nos revela meio imbecis, meio confusos, meio ditatoriais, meio punitivos, meio vítimas, saca? Porque essas coisas na tarefa não estão ali, tipo, por isso e por bem, tecnicamente falando, né? Poderia ser um sorteio, poderia ser discordar. Agora, como essa mecânica performática revela essas coisas? Opa, eu sou vítima, eu sou carrasco, que estão na gente, que nos formam. E, a gente conseguindo observar isso, a gente pode tomar algumas decisões. E aí é uma coisa interessante. E aí eu acho que a performance colabora muito com o processo criativo para qualquer linguagem. Porque a performance é anterior às linguagens formadas. Ela é um processo mais filosófico. Ela não é estilo. Ela é mais um pensar. E por isso que eu vou sempre dizer e repetir o quanto é importante expor e dialogar em grupo, porque nem sempre a gente sabe quais são os limites dos outros, né? E é importante amadurecer essa ideia de que respeitar o próprio limite é importante. E expor que você tem esse limite de alguma forma também é importante, porque tem a ver com posicionamento para a vida. A vida pede que a gente se posicione. Se você ficar parado lá, sentado no meio da rua, o fluxo vai e te leva. Você precisa se posicionar. Você não quer falar antes de? Então vamos. Rapidinho, então. Na quarta-feira passada, quando teve todo aquele rebuliço, as pessoas se sentiram que se sentiram mais violentadas que estavam no meio. E eu estava no meio. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu sou tão tanto assim? Porque eu fui a única que me senti violentada. Porque daí eu fiquei pensando, por que o João ia querer me violentar se não tinha como eu saber? Porque eu não trouxe ela, seria isso, assim, me punir porque eu não trouxe ela, mas eu não tinha como saber que eu tinha que trazer ela, porque era a minha primeira aula, eu nem era do grupo ainda. Tá, aí eu fui na viagem, assim, fui fazer e tal, eu fiquei pensando, não tinha um negócio, assim, sabe? A única coisa que eu tava vivendo era o fato de que naquele momento eu sabia que ia dormir. E a única coisa que eu tinha pra fazer era pedir no rosto, que eu não queria botar comigo no rosto, assim. Então foi só seguindo o fluxo das coisas, sem pensar no rosto. E só que daí uma coisa que eu fiquei pensando, assim, e também é uma provocação, um questionamento, porque eu disse uma coisa pra mim mesma, depois eu mudei de ideia,
que é o que me incomoda mais é nessa perspectiva de fazer sentido, né? Bem pedagógica, bem professorinha, assim, trazendo Piaget, que talvez para mim essa coisa de reviver uma performance, alguma coisa já feita, eu fico me perguntando se aquilo faz sentido para mim, assim. Não que precise, entende? Mas que talvez eu gostaria de eu criar os meus sentidos e de criar algo que para mim diga alguma coisa, entende? Só que ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez seja interessante reviver um momento de outra pessoa, que é reviver algo que é a baba antropofágica da Lígia, que talvez seja realmente interessante de pensar dentro da lógica de uma outra pessoa. Só que às vezes eu fico pensando também que eu quero entrar na minha lógica. Aí na aula de hoje, assim, né, quando a gente começou a pegar os negócios, eu comecei a olhar para minhas coisas, daí eu comecei a entrar numa viagem de querer brincar com o que eu tinha. Aí eu achei um guarda-chuva no meu bolso, que eu não sei por que tá aqui ainda, e comecei a entrar na viagem, assim. Daí eu não sei se entra nessas coisas que tu acabou de falar, de tu fazendo as tuas coisinhas, assim, de brincando e tal, ou se realmente é uma busca do eu, porque o meu eu é uma que gosta de coisar, assim, não sei. Não estou encontrando as palavras certas, só estou despejando coisas, assim, pra ficar... é isso, só queria dar uma outra, porque na quarta-feira eu não falei nada, porque eu fiquei meio assustada, assim. Só queria dar uma outra posição de alguém que estava no meio, Nenhum dos colegas da violência está aqui hoje? Não. Eu acho que não é uma... Ficou meio, se ele falou que você não Mas ele se sentiu sim, né? Ele falou que no texto dele está relatado um pouco disso, não sei se ele publicou ainda. Quem? Jefferson Ah, Cabral. o Jeff. Não, as pessoas que eu mais lembro não estão aqui hoje. Eu acho que não é uma coincidência também. Luísa. Eu não estava no dia da baba, mas eu entendo. Eu queria ouvir todos mesmo. Então senta a mão na escrita, é isso que tu tá querendo falar. Já coloquei no meu texto. Eu li os teus. Eu gostei assim que ela que entrava muito pra mim, ela saía boa, então isso é muito sentimento. Eu adorei isso. Eu tive assim, eu não pensei em nenhum momento, nem perto disso também, mas eu respeito os colegas, né? Cada um tem seu ponto de vista. E pra mim também performance é uma coisa muito nova, assim, eu tô descobrindo agora contigo, então pra mim é extremamente assim, sou cru mesmo. Mas eu gosto de sentir isso, mas nem sempre, quase nem sempre, né? Não, eu digo, muita coisa não faz sentido mesmo, mas eu tô descobrindo, tô assim, aberta pra descobrir mesmo. É bom de quadrinho. Ela falou uma coisa que é muito legal, que aí é porque eu já tô num estágio de trabalho com essas coisas que já tem uma certa sofisticação por causa do tempo e da repetição. Eu trabalho há muito tempo com isso e com os mesmos princípios, porque eu sou louco. Eu fico repetindo sem parar essas coisas. E a baba, ela vai inverter toda uma coisa a ver com a construção do imaginário modernista do Brasil, tá? E que tem muito a ver com isso, com o ato da antropofagia. Porque eu trouxe hoje aqui pra gente ler, o nosso próximo trabalho vai ser sobre o Manifesto Antropofágico. Tá? Eu trouxe ele pra gente ler hoje, só que 1h30 é muito pouco pra nós. A baba inverte isso, porque na antropofagia tu come o outro e te apodera do que há de melhor no outro. Na baba antropofágica, tu não vai comer o outro, tu vai derreter o outro, tu vai encantar essa baba que tu vai depositar sobre o outro. Então ela não passa por um processo de tipo, tu te alimentar, mas alimentar o outro, na verdade, com esse teu conteúdo. E aí ela inverte o eixo do modernismo brasileiro. Eu não estava no dia da baba, mas eu me senti agredida igual no primeiro dia. Porque eu não te conhecia, eu não conheço o teu trabalho e eu achei que a tarefa de pedir para tirar a roupa de cara foi muito de sopetão, assim. E achei, não, ele não estava tendo bem na cabeça, entendeu?
E eu me senti muito agredida. E eu fiquei com aquilo na cabeça o fim de semana inteiro, do que eu ia fazer. Nesse sentido foi ótimo. Porque eu acho que tomar a decisão de não tirar a roupa foi a minha tarefa. Foi decidir, não, eu não vou, eu vou me respeitar. Eu não gosto, eu não vejo sentido, eu não vejo porquê, não vou tirar. Mas várias questões me vieram por causa disso. Então eu acho que nesse sentido cumpriu a tarefa. Se tinha o cozimento, foi esse. Que maravilha. Agora, eu acho que independente do que tu peça, tem que haver um respeito pelo teu aluno. Assim. Eu acho que tu tem que respeitar o que ele decidiu fazer. Se houve punição ou não houve, não sei, eu não estava no dia, eu acho que tem que dar uma melhoradinha nessa didática. Mas tu acha que eu sou pouco respeitoso ou que falta respeito? Eu não sei, comigo tu nunca me desrespeitou, mas eu fiquei pensando, se eu não quisesse participar da tua aula semana passada. Aí também tem essa coisa, sabe? Eu tento não ser paternalista com vocês e dizer assim, ai pessoal, olha, quem não quiser pode sair. Porque, na verdade, eu já trato vocês tipo, como processos já estão prontos. Tipo, não quer, sai. E cada um tem seu processo, né? E descobrir essa autonomia em si também é uma descoberta pessoal, né? Porque, porra, tu veio da onde? Tu tá onde? Tu tá numa sociedade que tu precisa... as pessoas precisam te dizer o que tu pode e o que tu não pode. Né? Então, isso de tu descobrir essa coisa de dizer não e por ti próprio é muito importante. E talvez essas pessoas que se sentiram agredidas também estejam muito no momento de descobrir esse estar dentro do grupo, como é que é e como é que pode ser. Então, o que me preocupa é assim. Talvez não descobriram ainda a sua autonomia, sabe? De poder, opa, não, tchau. Não quero, tchau. Eu acho que o receio é do grupo se sentir ofendido das pessoas quererem, sabe? Entende? Ele não quer participar, ele não tá no grupo, ele não pertence ao grupo, ou sei lá o que. Limite é de controle. Entende? O grupo não é bem. Ninguém vai pensar ou sentir nada. Porque o grupo é formado por pessoas. Sim. Tipo, o grupo é incapaz de ter um pensamento. Não o grupo sei. vai ter no mínimo 32 pensamentos. Que é o pensamento DDD. Não, é só porque eu entendo esse medo do grupo, assim, tipo, eu sofri bullying no colégio, assim, eu entendo esse medo, eu acho que a coisa importante é a gente pensar que o grupo não acha nada. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu não me senti muito agredido, mas só me sinto um pouco incomodado, assim, com a construção desde a primeira aula, mas eu queria falar primeiro da parte lá, que todo mundo foi, alguns foram pro centro e a gente... Eu não senti aquilo como uma punição ou nada, eu senti só que precisava de gente para estar ali e foi aproveitado as que não tinham o novelo ou quem não estava conseguindo fazer a atividade. Foi isso. Mas então foi uma questão de conveniência. Foi. E do começo da aula, assim, até agora, que a gente veio fazendo as mesmas coisas e no começo eu senti como se eu estivesse num túnel escuro, só que eu fui indo pra frente curtindo, porque em algum momento a gente chega nessa luz. Só que só essa repetição não foi dando conta de chegar até o final dessa escuridão e eu me senti meio perdido e incomodado também no meio do processo. Na terceira aula, eu me incomodei que eu fiquei esperando o meu momento para entrar e eu não me senti convidado, eu me senti obrigado a fazer uma escolha naquele momento enquanto de chegar até o final dessa escuridão e eu me senti meio perdido e incomodado também no meio do processo. Na terceira aula, eu me incomodei que quando eu fiquei esperando o meu momento para entrar e eu não me senti convidado, me senti obrigado a fazer uma escolha naquele momento enquanto eu ainda estava tentando me preparar. Então eu já entrei mal para a aula. E outra coisa que eu acho importante de fazer sentido
Claro que não vai fazer sentido para todo mundo, tem gente que não tem nenhuma experiência com isso, tem gente que conhece, que vai entender de cara. E eu acho que cada pessoa tem a sua forma de chegar ao entendimento, de chegar até a luz do túnel. E eu sinto que quando a gente senta e discute isso, vai clareando um pouco mais. Quando a gente só repete a aula, eu me sinto, não sei, eu só faço e eu não entendo, eu não sei o que eu estou fazendo. O blog serve para isso, desde a primeira aula. Ler os textos dos outros vai te dar o acesso ao que está acontecendo. O problema também. De maneira. Tu vai ter as opiniões de cada um, sobre cada aula. Então, né, a gente não tem tempo de fazer rodinha. Não tem tempo. Eu só estou fazendo rodinha hoje porque vocês decidiram ficar aqui, né? Porque já acabou a aula há muito tempo. Só por isso que está tendo rodinha. E também porque um diretor do curso me ligou dizendo que barra é essa? Sobre os P's também, eu acho que ficaria mais fácil quando a gente soubesse aonde a gente está indo. Por exemplo, tu falou que tu vem em corte e a gente cozinha, mas às vezes vale a pena saber o que eu estou cozinhando, sabe? Aí fica difícil sobre isso. Eu gostaria de falar depois do Guilherme, que acho que tem um pouco a ver. Eu também não entendo muita coisa. Eu vejo muito assim que o que está cozinhando, eu vejo que sou eu mesma. Eu acho que é isso. Só que eu sinto muito medo assim, ó, é maluco de estar aqui, mas eu adoro. Eu acho muito legal, porque no primeiro encontro que eu tive contigo foi lá na cúpula. Ai, já foi direto na cúpula. Na primeira sexta-feira. E aí eu demorei quase uma hora. E assim como a Fernanda também não queria, porque eu estava assim, meu Deus, mas eu não fiz nada em uma hora, eu só fui me entregar meia hora do final da aula. Porque eu não estava entendendo, não estava acontecendo alguma coisa sincera comigo. Eu estava ali com as pessoas, tocar uma coisa que outra, mas eu demorei a me deixar entregar. Eu queria, mas um senso assim, ó, absurdo estava me segurando. Aí depois eu consegui. E hoje eu vejo como isso ficou muito mais fácil. Talvez pela repetição, mas eu gostei de fazer isso, sabe? Porque não tem um texto, não tem um papel, não tem algo que gravar, não sei uma coisa. Eu acho que isso é bacana, sabe? De buscar o que vai acontecer, deixar acontecer, na verdade. Pega antes que eu morra. Eu acho que isso que é legal, porque eu nunca tinha deixado acontecer, eu acho. Mas tem uma coisa também, acho que essa coisa de ficar em eu, assim, racionalizando as coisas, acho que é um pouco foda também, assim, eu acho que é o se entregar, na verdade, que é legal também, né? Não queria entender naquele momento que está se passando a entrega, eu acho que é bem importante, porque depois. Não sei, parece que é coisa tarefa, parece. Eu acho que ficar querendo. Por quê? Eu acho que o grupo é muito generoso, todo mundo é muito flexível. Porque eu também ficaria assim, tipo, eu tô num grupo de dança e daqui a pouquinho aparece um cara que vai dando umas tarefas bem estranhas e que não me traz subterfúgio teórico algum. Porque eu deveria ir, por um lado, mais tradicional para vocês. E queria, tipo assim, dar um histórico da performance, dar todo não sei o que. Aí comecei a introduzir para vocês os artistas da performance. Aí quando a gente começasse a fazer as troquinhas de roupa, isso já teria tão sobre-significado que não ia significar mais nada. Sacou? Com certeza. Então a aula é de performance, não é da história da performance, é de performance em si, da performance que tu é capaz de construir, digamos assim. Porque parece que lá orgânico, orgânico, né? É que tinha a ver com o que ele vai falar, não sei se é bem rápido. Não, manda ver. Puta merda. As coisas que eu gostava da aula aqui, né? Eu gosto muito até de controle, assim, que eu acho que e é um exercício assim, de higiene, seriedade mental profunda que as pessoas do meu convívio
estava sentindo essa necessidade de conversar mais, ou criar outros canais, né? De que a gente possa fazer isso de um jeito que não esvazie a experiência, né? Porque seja magia, arte, sei lá o que for, a experiência ela tá ali, né? E o nosso corpo e a matéria que estão ali no meio, eles são essa experiência, sabe? E não esvaziar essa experiência criando outras coisas que não esse corpo e que não essa matéria naquele tempo, naquele espaço, naquele eu, naquele outro, sabe? Foi só o que eu pensei. Você está sentindo essa necessidade de a gente ver o que é ela e não sei se resolver também, não. Mas sem esvaziar. Eu acho que isso que move o que existe. Eu vou falar rápido. Na verdade, não tive esses questionamentos, assim. Eu fiquei meio surpreso, assim, das pessoas estarem enfim, se questionando. Pra mim, algumas aulas eu consigo estabelecer conexões mais generosa. Puxa vida. Momentos, com determinadas pessoas. Se a mamãe fosse viva, já estaria com uma máquina hoje. Tanto, não sentido, mas elas não acontecem, elas são meio vazias, mas isso não me incomoda, na verdade. Eu estou conseguindo, talvez há uns anos atrás eu fosse um pouco mais racional. Ultimamente eu consigo, nas tuas aulas, estar bem presente aqui. Mesmo quando eu vejo que um colega às vezes está debochando de algumas coisas, eu estou conseguindo fazer um exercício de aquilo. Talvez na primeira aula isso tenha me incomodado mais, assim, eu senti falta Eu fiz a tua oficina do processo de livros ano passado, e talvez pelo fato das pessoas que procuraram, foi um movimento inverso agora, todo mundo foi já com uma carga, assim, o exercício de troca era algo forte que talvez eu só tenha parecido que eu fiz com a Ananda, talvez, tão parecido. Que era um momento muito de conexão, de olho no olho, era esse tempo distendido e ele acontecia naturalmente, sabe? Era uma conexão que todo mundo respeitava, era um ritual mesmo, e eu senti muita falta disso no primeiro dia, porque eu esperava que fosse acontecer aquilo, pela experiência anterior. Depois eu pensei, bom, é outro grupo, é outra história, tem pessoas que nem pediram essa aula, nem pediram que isso viesse, essa experiência viesse, então vai ter que ir por um outro caminho. Então hoje eu meio que comecei a respeitar naturalmente o que cada um olhar. Eu até achei que hoje mais pessoas não estariam na aula, sabe? Porque eu fiquei sabendo dessa conversa. O Guilherme pegou as coisas assim, eu pensei, ele vai embora. e o João fez assim, eu pensei, olha que beleza, sabe? Ele tá indo embora, bem tranquilo, e o João, ok, ele tá indo embora, beleza. E ele ficou, sabe? Eu achei aquilo assim, olha, o Guilherme ficou na aula, cara, que ótimo, essa aula vai. Que bacana, assim, sabe? Ele usou de um deboche, assim, no começo, assim, vamos fazer bem babá em mim, sei lá o que, sabe? Mas foi uma posição bacana, eu acho que é um processo que cada um também vai descobrindo, e eu acho isso rico também, cada um talvez não goste, talvez fique quieto, que saia e volte depois, mas eu acho que é algo que, pelo menos se eu pudesse dizer para todos que não estão aqui, mas, tipo, investir nisso, sabe? Assim, mesmo que eu acho tá caminhando, entendeu? Tem uma linha aqui, passa essa linha, sacou? Pra mim, eu trago isso bem forte. Muitas coisas eu acho que não me trazem nada agora, mas é bom eu ir em caminhos diferentes. A baba, eu acho importante ela acontecer. A roupa, tem coisas que incomodam, mas é importante também tirar, é importante experienciar o chão frio, sabe? O contato com o colega. A gente tem muito pouco isso. Eu acho que é uma oportunidade rara, talvez, sabe? De a gente poder tocar em outros pontos que a gente não tem oportunidade na nossa vida. Então, por mim, eu sou bem tranquilo com isso, na verdade. Dá inclusive para sentir prazer nos aulas, né? Dá para viajar. Hoje eu comecei a me relacionar de uma nova forma com esse lance de experienciar os corpos dos colegas, assim. Mas talvez porque eu já tenha acessado dispositivos que eu não tinha acessado antes, assim. E aí, enfim, eu comecei a criar imagens mais escultóricas desses corpos, assim. E pensar no limite de um corpo em relação ao outro e o quanto disso também pode ser uma coisa só.
Enfim, viajei horrores assim. Isso foi legal. Também acho que isso, por ser uma estrutura tão aberta, a possibilidade disso imantar coisas poderosas e criativas é muito grande. Porque se faz uma caminha e o que aparece, velho, aí é tipo infinito, saca? E é o infinito vezes 30, saca? Mas e aí tem essas coisas. A aula acontece no real, ela é toda feita no real, ela não é a aula que eu imaginei, que acontece com, por exemplo, assim, isso, sabe, de que foi diferente, e é diferente mesmo, porque assim é a realidade, saca? Nem com o teu namorado, nem com a pessoa que tu ama, nem com a tua mãe, é sempre igual ou como tu quer, quanto mais com 30 cabeças. Há um mês trabalhando junto, 30 cabeças, um saindo do colégio, sabe? Então, e é lindo isso, porque performance é vida, e a vida não é bonitinha, é toda cagada, é toda estranha. Então, acho que é isso. Vamos canetear então. Por favor, os textos nem que sejam uma frase.